Olá, foi preciso que o presidente Jair Bolsonaro mandasse jornalistas calarem a boca para que a Folha de São Paulo, justamente um dos veículos mais atacados pelo presidente, colocasse em manchete, publicada hoje, dia 6 de maio, que esses ataques que vêm desde a campanha deixaram de ser bravata e passassem a ser agora uma estratégia pensada. Ora, a Folha está completamente equivocada, né? Os ataques à imprensa, embora não só à imprensa, mas especialmente à imprensa, que vem desde a campanha, nunca foram uma bravata. Sempre foram, né, uma estratégia pensada, calculada para garantir a adesão de uma militância completamente engajada, né, num discurso antissistêmico e anti-instituições. No caso da imprensa, mais particularmente, essa adesão tem algumas características bastante peculiares, bastante curiosas e mesmo contraditórias. Me atenho a uma em especial a título de exemplo. Tanto Bolsonaro quanto os seus cúmplices criticam a chamada grande imprensa, Globo, Estadão, Folha e etc., acusando-as de estarem alinhadas à esquerda, de terem interesses de derrubar o governo, de serem comunistas, o Globo Lixo, Foice de São Paulo, etc., etc. Mas, ora, estamos a falar dos mesmos veículos sem os quais não haveria a Lava Jato, nem tampouco o impeachment de Dilma Rousseff. Todos nós lembramos do papel que desempenharam esses mesmos veículos nas muitas denúncias de corrupção envolvendo os governos petistas, que culminaram, inclusive, com a prisão do ex-presidente Lula pelo agora ex-ministro Sérgio Moro. Quem leu a sentença de Moro, que condenou Lula à prisão, sabe bem do que eu estou falando. Sem provas documentais inquestionáveis, contando com delações premiadas que, de acordo com a própria lei, não podem servir como prova condenatória. O grosso da documentação comprobatória de que Moro se utilizou vieram das inúmeras manchetes, notícias publicadas na imprensa brasileira acerca dos escândalos da Lava Jato envolvendo os governos petistas e, mais particularmente, o mandato, o governo do ex-presidente Lula. Então, esse é apenas um aspecto do quão contraditória é essa estratégia de ataque a uma imprensa, sem a qual, em última instância, não haveria sequer um presidente Bolsonaro que foi eleito em larga medida, surfando nessa onda anticorrupção, nesse discurso anticorrupção, que foi diuturnamente alimentado pela narrativa midiática que produziu tanto esse sentimento algo difuso, antissistêmico e anticorrupção, quanto, certamente, e também o antipetismo. Por outro lado, a manutenção desse discurso, por mais contraditório que ele seja, se torna cada vez mais e mais imprescindível a manutenção do governo Bolsonaro, que desde o momento em que assumiu o mandato vem tensionando a relação com as instituições, aí incluídas aquelas sem as quais ele não governa. O parlamento, por exemplo, cada vez mais isolado e sem o apoio dessas instituições, cuja relação ele tensionou, os ataques à imprensa e às demais instituições responsáveis por uma espécie de moderação, e no caso da imprensa também responsável por vigiar o governo, levantando questões, apontando questões problemáticas, denunciando possíveis desvios de conduta. Esses ataques a essa imprensa que, com todos os defeitos, e ela tem muitos, ainda exerce um papel fundamental na manutenção da nossa frágil democracia, se revelou e é agora mais do que antes, com o governo Bolsonaro vendo esvair o apoio, inclusive, de alguns setores da classe média que o sustentaram ao longo da campanha nos primeiros meses de governo. O ataque às instituições e à imprensa se tornou uma estratégia não apenas pensada, como já era desde a campanha, mas necessária. Que ela esteja produzindo tragédias
como disseminar fake news sobre a pandemia é apenas, né, numa linguagem bastante comum no meio militar, de onde vem Bolsonaro, um efeito colateral. Que morram pessoas por conta da desinformação propagada pelo governo e por seus cúmplices, os militantes bolsonaristas, é efeito colateral. Mas ainda um último aspecto a abordar sobre isso, que me parece também interessante. Né? De certa forma, essa relação tumultuada entre Bolsonaro e as mídias mais tradicionais também pode ser tomada como uma espécie de síntese do próprio governo Bolsonaro, que cada vez mais aposta nesse jogo de forças, nessa queda de braço entre, de um lado, né, as instituições responsáveis pela manutenção de uma certa ordem democrática liberal, o parlamento, o STF e, obviamente, a própria imprensa, além daquelas parcelas organizadas, né, da sociedade civil, né, e a militância, né, que cerrou, né, fileiras nessa defesa incondicional do governo Bolsonaro, pouco importa, ao que parece, o preço que nós tenhamos que pagar por isso. Então é isso, um grande abraço, se cuidem e fiquem em casa. Até a próxima semana.